Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helves, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Bem-vindas, meus amores, minhas amigas queridas. Estou muito emocionada de receber vocês e estou também muito honrada de ter todas ao mesmo tempo. Somos ao todo 5 mulheres potentes, todas formadas na mesma turma da Angel Viana, da nossa querida mestra. Somos discípulas, seguidoras e formadas pela Angel Viana, com todo o orgulho desse mundo, que eu sei que isso é uma coisa que nós compartilhamos, assim como muitas outras pessoas, mas estamos aqui carregando essa bandeira orgulhosamente e felizes da vida por termos tido contato com todo o aprendizado que a gente teve através dela e tudo que se desdobrou a partir desse encontro maravilhoso. Então, hoje, eu acho que é uma data para a gente celebrar isso e para a gente desfrutar desse encontro. Estava pensando antes o quanto nós somos sortudas e o quanto nós conseguimos realizar nossos sonhos, nossos desejos de trabalhar com aquilo que a gente ama. Então, é uma introdução longa porque é muito merecida. Obrigada por vocês estarem aqui no Som do Corpo. Muita alegria receber vocês. E a gente vai falar de um assunto tão especial, né, e que certamente vai render uma conversa maravilhosa. Eu quero apresentar rapidamente cada uma de vocês e depois eu vou passar a palavra para vocês, tá bom? Então, Elizabeth Maia, amiga querida, professora do Instituto Federal de Brasília, bem-vinda. Márcia Abreu, querida amiga, professora da Rede Sara de Reabilitação há 27 anos. Tereza Taquechel, diretora e coreógrafa da Companhia Pulsar de Dança. Todas vocês vão falar mais um pouquinho sobre esse histórico, né? Sobre o trabalho de vocês. Marta Bonimon, que nós estamos aqui na espera para que ela entre na nossa conversa também, amiga especial e importantíssima nesse tema que a gente vai falar. Bem-vindas, meninas. Vou abrir primeiro nessa ordem. Beth, fala então primeiro, por favor. Olá, minhas lindas, queridas, maravilhosas. Carlinha, que trabalho lindo, né? Quero agradecer muito o convite. Estou amando estar aqui no Som do Corpo e muito feliz de reencontrar vocês, né? Emocionada também. E, bom, gratidão. Eu sou formada pela Angel, né? Para quem nos escuta, junto com essa turma maravilhosa, somos todas da mesma turma, como a Carla colocou. Atualmente eu trabalho, né, sou servidora do Instituto Federal de Brasília, da licenciatura em dança, e sou uma das coordenadoras do projeto de pesquisa Corpo e Imagem na Improvisação, né, dentro do Instituto. E venho desenvolvendo o meu trabalho nessa linha da percepção corporal e da pesquisa de movimento, desde que me formei, né, na escola, e fui me interessando pelos corpos diferentes, pelas possibilidades de movimento não convencionais, de corpos que não se movimentam de forma convencional, né? E fui me embrenhando aí nesse caminho que a gente vai conversando um pouco, né? Depois que as meninas se apresentarem também, nesse bate-papo maravilhoso. Obrigada, Beth. Marcinha? Olá,
Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, muito obrigada, Carla, pelo convite. Gratidão. Estou muito emocionada de estar com as minhas amigas, né? Essa turma tão especial que trouxe tanta coisa boa para todas nós, nossa mestra Angelviana, né? Responsável por esse grande encontro de todas nós. Então, a Escola da Angel foi um grande marco na minha vida, né? Me trouxe o autoconhecimento, né? Do meu corpo, das minhas possibilidades e das possibilidades de ajudar o outro também, né? Então, passei um tempo depois da escola pesquisando na Europa, né? E na área de educação somática, dança terapia, e retornando, fui logo convidada, né, pela Beth para fazer o concurso do SARA, e concomitante eu fiz a formação em fisioterapia. E assim, eu agradeço muito a Beth assim por ter aberto, né, esse universo para mim, né? Esse trabalho assim que tanto eu me realizo, né? E assim que tanto eu tenho aprendido ao longo desses anos. Obrigada, querida. Tereza. Obrigada, Carla, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse Som do Corpo. Te dar os parabéns por esse nome, porque ele junta as percepções, né, que trazem, que são lá do nosso som do corpo mesmo, que a gente às vezes não se dá conta disso. Então, você, numa frase curta, trouxe algo muito interessante para a gente, que é o trabalho seu, né, de certa forma também, né, Carla? Muito obrigada. Então, como você já disse, eu sou diretora da Pulsar Companhia de Dança, e também coordeno a pós-graduação da Faculdade e Escola Angelviana, a Corpo, Educação e Diferença. E dizer que esse trabalho, de certa forma, é que permeou toda a minha vida e que me fez chegar nesse processo de diretora, coreógrafa, e essa passagem pelo que vai acontecer, que vai ser dito hoje, foi fundamental, como a minha formação na Escola da Angel também, claro, antes de tudo isso, né? E que é a nossa grande mestra, que eu acho que mudou muito os nossos caminhos de vida. E acho que minha vida não seria o que é hoje em dia, com certeza, se não tivesse passado pelas mãos e pensamentos e ações de Angel Viana, que formou uma escola e hoje em dia é uma faculdade. Acho que é isso. Obrigada, Tê. Então, meninas, depois dessa apresentação, eu queria perguntar para vocês como é que tudo isso começou, de onde isso surgiu, que ano era isso, porque eu também participei de parte desse processo, mas muito nas bordas e acompanhando sempre vocês, mas certamente vocês têm muitas histórias que eu não conheço também, e eu adoraria conhecer, compartilhar com vocês, junto com as pessoas que estão ouvindo, de um histórico tão importante, né? De um histórico que realmente abriu portas a ponto de uma instituição como o SARA poder acolher dança como um propósito, um trabalho de inclusão e de reabilitação. Então, eu queria que vocês contassem para a gente como é que tudo começou. Bom, vou falar desse início, né, de como foi o que gerou, né, esse desejo, né, o que gerou o trabalho dentro do SARA, né? E para falar disso, não tem como falar disso sem falar do Bruce Kurtz, que é um dançarino tetraplégico, sociólogo americano, que trabalha pelo mundo inteiro com a questão da reabilitação, das orientações, né, de vida com essas pessoas que não se movem de forma convencional, né? Então, o encontro com o Bruce, ele aconteceu na Escola Angelviana, não podia ser em outro lugar, porque a Escola Angelviana é um lugar onde não se precisa, onde não existe
a palavra inclusão, porque é uma escola que simplesmente não exclui, né? Então, o termo inclusão não faz sentido dentro dessa escola. Pelo menos enquanto eu estive lá, né, nós estivemos por lá, todo tipo de gente entra e sai daquela escola e é bem recebida, e a Angel trabalha com todo mundo, com gente que fala, com gente que ri, com gente que se movimenta assim, se movimenta assado, com gente que se expressa de tudo que é jeito, né? Então, é uma escola que proporcionou esse encontro com o Bruce, né? E o meu impacto, na hora que eu vi, o encontro foi lá na sala A, né, da escola. O Bruce estava deitado no chão, tecendo uma dança torta, né? E as pernas dele tremiam, né? Tremiam. E Angel explicava para a gente que aquele tremor das pernas dele era uma resposta ao que ele recebia de estímulo do ambiente, uma resposta do sistema nervoso dele, né? E eu já ligada nessa coisa da neurologia, né, das curiosidades, gente, mas como é que pode? Ele não move, então será que ele sente? Será que ele não sente? Como é que é esse trabalho, né, de percepção corporal num corpo que não se movimenta como eu me movimento, que não tem as sensações que eu tenho na minha pele, nos meus ossos, né? O que é isso? Como é que é isso? Como é que se daria esse trabalho, né, de percepção corporal e de pesquisa de movimento, dessa dança sensível, né, que Angel nos traz, num corpo tão diferente? Esse foi o meu impulso, né? Então, conhecendo, a partir desse contato com o Bruce, nós começamos a desenvolver pesquisas nesse sentido, pesquisas de movimento, nos reunimos para dançar, né? E fomos desenvolvendo isso, né? Até gravamos muitos vídeos, um deles com a Tereza também, lá no espaço, lá em Niterói. E aí, o que aconteceu? Brasília me chamava, né? Eu estava no final da formação do curso de recuperação motora, né? Depois da formação em dança, teve o curso de recuperação motora. E aí, essa visita do Bruce aconteceu nesse momento, no final dessa formação. E Brasília me chamava, porque aqui o Rio muito violento, eu querendo sair de lá, e Brasília tinha uma abertura para terapias não convencionais e trabalhos, enfim. Decidi vir para Brasília, com os vídeos que fiz com o Bruce, né? Determinada a levar isso para uma instituição, né? Então, visitei universidades, né? Associações, escolas, e entrei nesse movimento de mostrar o trabalho, né? Mostrar o trabalho de dança e falar que eu queria desenvolver aquilo, certo? E aí, dentre essas instituições, cheguei ao SARA, que foi quem abriu as portas e bancou a ideia, né? E foi muito interessante, porque assim, eu cheguei com uma fita de vídeo, né? E uma carta minha, dizendo que o que eu gostaria de fazer, né? Me apresentando, e o que eu gostaria de fazer, e uma carta do meu pai, que era médico, né? Falando das possibilidades dessa dança na reabilitação, né? Meio que indicando o trabalho assim para a saúde, né? E aí entreguei esse material na recepção ali do SARA e pedi que eles fizessem chegar à diretoria, né? Entreguei, fui. Ó, meses se passaram e nada. Falei, bom, vou continuar, né? Dançando, coisa e tal. Tá entregue, né? Tá entregue. Um belo dia, o que acontece? Me ligam do projeto cultural do SARA, pedindo que eu fosse lá, né, falar, né, na realidade, o que eu estava querendo. E aí mostra o vídeo de novo, assiste, maravilhoso, não sei o que, não tinha, né?
E aí apresentei de novo o projeto cultural, chamaram a diretora, apresentei para a diretora, chamaram a chefe do programa de tratamento, né, de reabilitação de lesão medular, e aquele tititi e tudo, né? Bom, então, mas como é que você vai trabalhar, né? E a primeira dificuldade, né? Como é que você vai trabalhar? Que a gente só tem enfermaria. Eu falei, não, olha, é uma prática sensível de dança, né? Então, eu preciso de um colchão no chão e uma pessoa, e o paciente. E quem queira trabalhar, né? Quem possa, quem esteja com vontade. Exatamente, né? Beth, E aí, deixa eu só te perguntar. O Bruce, quando ele chegou aqui, ele já desenvolvia esse trabalho fora, em outros lugares, ou não? Ele já tinha iniciado uma pesquisa nesse sentido? Sim, já tinha, né? O Bruce, nessa época, eu acho que estava esse boom, né, de trabalho corporal no mundo inteiro, né? E o Bruce veio dar aulas de contato, improvisação e movimento autêntico, né? Então ele já tinha essa prática. Então, o Bruce, na realidade, foi nosso professor, né? Foi com quem a gente entrou aí nessa questão da dança, né, com as pessoas com deficiência, né, com essa diferença. Entre aspas. Entre aspas. Né? Mas aí, então, prosseguindo com a história de maneira rápida, né, para ver se a gente fecha aqui, precisava de um espaço, e tal, bom, então tá, então se na enfermaria um colchão serve, vamos tentar, vamos fazer um contrato de 6 meses para fazer um projeto piloto, né? E aí, então, a gente vê se funcionar, como é que funciona, né? Se prossegue ou não. E aí me contrataram por 6 meses. Nesse momento, eu entrei em contato com a Angel, falei dessa possibilidade de implantação do trabalho e de abrir portas para a escola, né, para outras pessoas da escola virem também, e ela me abençoou dizendo, vai filha, você sabe, né? Então, eu comecei a trabalhar junto com a psicologia, era a exigência deles que a gente fizesse um trabalho junto com a psicologia, que eu achei fantástico, porque as nossas percepções, as nossas sensações corporais trazem as nossas histórias de vida, né? Então, era o trabalho de percepção corporal, de pesquisa de movimento, cada um experimentando em si, no seu próprio corpo, essas possibilidades, como nós experimentamos nos nossos, né? E relatando sensação de peso, sensação de equilíbrio e desequilíbrio, né? E a possibilidade do movimento, do corpo em movimento novamente. Uma coisa que eu acho importante apontar é que o Bruce colocava isso como um trabalho pioneiro da seguinte maneira. Na época, né, como ele viajava o mundo inteiro e conhecia várias, né, instituições, ele aponta o pioneirismo porque o trabalho dentro do Saara ele foi fazer parte do processo de reabilitação. Enquanto que havia a dança, né, apenas no Hospital de Chicago, de acordo com as informações do Bruce, mas era uma dança recreativa. Pessoas se juntaram para dançar, enfim. E o meu desejo não era que fosse uma dança recreativa, era que isso fosse para dentro da reabilitação mesmo, o programa de reabilitação, era esse o nosso interesse. E o Bruce me ajudou muito, veio várias vezes a Brasília, né, me ajudou muito nesse processo de implantação disso, né? Chegou um momento que ficou inviável, porque eu vivia Brasília, Salvador, Brasília, Salvador, Brasília, Salvador, Brasília, Salvador, tive que me transformar quase em 2, né? E aí, na inauguração do Saara Salvador, me chamam na mesa do café da manhã, com o Dr. Aloysio Campos da Paz, e ele vira para mim e fala assim, olha, mas que trabalho maravilhoso, você... Tem mais de você que faz isso? Eu falei, olha, Dr. Campos, tem uma escola inteira que trabalha desse jeito, né? E aí ele falou, então manda vir as moças, vamos abrir o concurso para professor de dança.
daqui do Olha hospital que para a gente incrível. trabalhar com isso dentro da reabilitação. Né? Então, a história, assim, de maneira corrida, desse início, foi assim, eu acho que a gente pode ir lembrando aqui no meio, porque aí é bom trazer também o resultado disso com os pacientes, né? Como é que eu vivi isso na época, como é que Tereza viveu, como é que Marcinha viveu e vive até hoje, né? Mas esse início, assim, essa história dessa abertura desse caminho, né? Eu acho importante ser colocada, né? E aí eu acho que as meninas podem entrar complementando, me lembrando de algumas coisas que eu não lembro também, né? Ah, sim, eu fiquei Maravilha. 6 meses na instituição, e aí abriu-se o concurso, e as meninas vieram, né? Gente, era lindo, porque né, quando elas vieram fazer a prova, sentava todo mundo assim debaixo das árvores, em Brasília, no gramado de Brasília, estudando, e eu trabalhando, dançando, aí vinha na hora do almoço, encontrava com elas. Foi lindo descer todo mundo do ônibus, aqueles angeletes todas descendo do ônibus, coisa mais maravilhosa do mundo. É Que muito bom alegria. recordar isso, muito bom. Bacana, Beth. Gratidão pela oportunidade. Obrigada. Que abertura maravilhosa, que oportunidade. Fala, Tereza. Acho que eu quero só completar a fala da Beth, que eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, que tem no YouTube, que todo mundo pode ver. Foi o vídeo que ela fez do Sara, que eu acho que o Dr. Campos Rapaz viu e ficou muito encantado. E aquele vídeo, para mim, ele retraduz uma aula de Angel, que é uma aula que todos nós fazemos de alguma forma, traz todos os parâmetros de uma aula que é para todo mundo. Eu acho que é isso que a Beth fala, que a gente nunca trabalhou na inclusão porque a gente nunca viveu isso, né? Ninguém era excluído, né? Então, acho que é uma questão que você traz, que depois a gente pode falar sobre essa questão da palavra inclusão também, se der tempo, né? Que me interessa. Viver na não exclusão e não na inclusão. Então, esse corpo chama Todo Corpo Dança, está no YouTube, quem quiser ver, vale a pena ver, porque é todo ele, a imagem, o que ele traz, o texto da Beth, porque a Beth, além de tudo, é uma escritora, então eu acho que vale a pena Todo Corpo Dança. E tem outros dela com o Bruce, do Sara, que também são uma obra-prima que eu amo de paixão. Legal, Tereza, você colocar, porque a gente talvez possa trazer esse link para o Som do Corpo lá no canal do YouTube, e aí as pessoas podem acessar direto, né? Vai ser um ótimo complemento para essa informação. E esse vídeo é de uma qualidade artística mesmo, de imagem, né? Por isso que eu acho que vale a pena, apesar de ser... Porque a gente foi para lá em 94, para vocês terem uma ideia. Esse vídeo é de 93, não sei, foi antes da gente ir. Ele que propôs, que ajudou, né? E Beth lá com o olhar artístico dela. Isso quer dizer também que eu acho que a grande diferença que a gente tem ido para o Sara e da nossa formação na Escola Geoviana, porque a gente não trabalha só com a questão, como eu vou dizer, talvez hoje muito... que se fala muito, né, psicossomática, né, da questão da consciência do movimento, e que a gente trabalha através de um olhar artístico, né, a gente trabalha com arte, com dança. E eu acho que isso fez muita diferença a gente entrar no Sara e ter esse não um olhar terapêutico exatamente, era terapia, claro que é, mas a gente via a pessoa como um todo e se encantava pelo movimento de cada um e via como que a gente podia, a partir do movimento de cada um, trazer mobilidades, trazer outras capacidades perceptivas, outras capacidades não, acordar, né? O que a gente já tem, de certa forma. Porque, às vezes, um corpo imóvel, ele parece que ele acha que ele próprio não tem, porque é colocado dessa forma. Então, o Sara foi uma experiência muito grande nesse sentido, eu tenho muito a agradecer a Beth, quero falar isso publicamente, porque... eu nunca imaginei trabalhar com a deficiência, assim, e o Bruce, claro, que foi nosso, mas quem introduziu lá, e a Beth, só para completar a historinha, a Beth, Tereza, vamos para o Sara, e eu aqui com o filho, marido, não, Beth, não posso, mas... Aí eu fiquei assim, gente, cara, mas é uma oportunidade de trabalhar dentro do hospital, ganhando dinheiro, coisa que eu nunca imaginei, porque eu mudei de profissão, era química, virei bailarina, minha família inteira dizendo, você é maluco, bailarina não, fui fazer, bailarina. E eu falei assim, cara, é uma oportunidade, a gente... tinha um salário bacana, como ainda tem, né? Então, para a gente da dança, isso tinha um significado muito grande de ser respeitado, enquanto isso que a Beth falou, no processo de reabilitação.
que é diferente, sabe, gente? É muito interessante como esse trabalho da dança, da consciência do movimento, da percepção, ele muda, né? Como a pessoa também pode fazer a própria fisioterapia, muda o estar no mundo, né? Porque a Angel fala, eu sempre falava que eu acho bacana, a escola não é uma escola de dança, é uma escola de vida. Então, eu acho que a grande coisa é a gente pode levar isso para dentro do hospital, né? Talvez a gente possa falar um pouquinho da Marília, que foi uma paciente que nós três trabalhamos juntas, muito interessante, que até a gente pode depois trazer um poema que ela fez para a gente, que é muito lindo, que traduz muito o nosso trabalho. E como a gente vai trazendo sementinhas da pessoa poder lidar com o seu próprio movimento e estar no mundo de uma forma mais prazerosa. Eu acho que é isso que traz, né? A dança, esse movimento, é de ter prazer de estar no mundo dentro do que a gente tem. E só mexer os olhos, às vezes você parado, observando, e tendo micromovimentos, que é por onde a gente trabalha, pelo micro, e que se expande, né? Porque a ideia é essa, vai do micro, mas vai se expandindo. Então, gente, trabalhar isso no hospital, nossa, eu entendo que é muito rico, foi muito... E que me fez eu seguir um percurso todo que eu nunca imaginei na minha vida, só que acabei indo mais pelo lado artístico, que é terapia também, mas acho que é isso que eu queria só lembrar, e depois, se a gente puder falar um pouco de Marília, se as meninas quiserem, que foi uma experiência... Bacana. Foi uma experiência muito marcante, no sentido também que eu acho que você aprender a lidar com as diferentes deficiências, né, que eu gosto de chamar também da diferença, né, de certa forma, o hospital é muito interessante, que a gente teve acesso a um conhecimento que a gente não teria fora, né, técnico mesmo, do que é uma deficiência, o que é uma lesão medular, o que é uma paralisia cerebral, e isso desmistifica, e a gente não tem mais medo, porque as pessoas têm medo, o que é isso, meu Deus? Então, a gente vai chegando próximo disso, aprendendo, cara, é só uma questão de administrar, de aprender, e a vida continua, só que talvez de uma forma cada, por exemplo, quem é diabético tem que tomar uma injeção de insulina, e cada deficiência também tem peculiaridades, mas que não é um bicho de sete cabeças. Isso te abriu portas também para desmistificar e a gente poder lidar com isso de uma forma tranquila, e esse passagem pelo SARA trouxe isso, além da possibilidade de ter uma experiência direta todo dia, né, Beth, assim, com muitos pacientes e a troca, né? E eu, só para terminar, que para mim foi muito importante, a questão da transdisciplinaridade. A Beth trouxe psicologia, a gente tinha pedagogia, tinha as artes plásticas, tinha fisioterapia, os fisioterapeutas que no início ficavam muito enciumados com a gente, porque a gente fazia muito sucesso, né? E os bailarinos, os pacientes, eles ficavam, quem são essas? Mas aí acho que com o tempo eles vão aprendendo que